Oi, vamos falar sobre Jesus? A Bíblia está aqui aberta e a gente precisa falar sobre uma coisa muito importante. Recentemente eu tenho estudado sobre Eclesiastes, eu tenho lido Eclesiastes, o Senhor me pediu para começar o meu ano fazendo isso e tem sido tão desafiador e ao mesmo tempo gostoso porque tem me trago muita clareza de algumas coisas. Lendo Eclesiastes e pensando no sentido das coisas, eu escrevi algo e eu quero compartilhar com vocês. O título disso aqui, que não sei o que é, mas eu escrevi Qual o sentido da nossa existência se nada faz sentido debaixo do sol? Se debaixo do sol tudo é vaidade, por que existimos? Eclesiastes não chama a vida de inútil, mas diz que tudo que tenta sustentar sem Deus desmorona. Debaixo do sol é onde o homem tenta se sustentar e encontrar sentido só no tempo, no prazer e no trabalho, no sucesso, no controle. E nestas coisas, ali, nada aguenta o peso de ser o sentido final. O sentido da vida não está debaixo do sol, está acima dele. O sentido da vida é viver diante de Deus com consciência de eternidade. Eclesiastes tem feito exatamente isso comigo, me desmontado por dentro. Eu sempre busquei muito saber o sentido das coisas, e talvez seja por isso que Eclesiastes me incomoda tanto. Deus ensina em silêncio em Eclesiastes. Ele nos ensina a parar de exigir sentido da vida e aceitar que a vida eterna é esta, conhecer a Cristo. Eclesiastes parece-me ser um estado de alma. O livro de Eclesiastes, ele começa nos dando um choque, dizendo assim: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E aí você começa já se questionando se tudo que você está fazendo está errado, se tudo que você está fazendo está perdido, se tudo que você está fazendo é sem sentido, porque se nada faz sentido debaixo do sol, então será que tudo que eu estou fazendo não está fazendo sentido? Tá parecendo um papo de doido, mas Eclesiastes é meio assim mesmo. O livro de Eclesiastes, ele conversa muito com a gente que pensa demais. Ele nos faz observar o mundo e perceber que nem sempre os bons são recompensados e nem sempre os maus são punidos. Ele valida esse incômodo. Ele diz: eu vi isso também. A injustiça, a frustração, o cansaço, há dias em que acordar parece repetição e mesmo assim existe um fio de esperança silenciosa costurando tudo. Quando Eclesiastes fala que há tempo para tudo, ele não está romantizando os ciclos, ele está nos ensinando sobre rendição, sobre estar fora do controle, sobre que há tempo de chorar, tempo de rir, coexistem no mesmo Deus. Nada está fora do controle, mesmo quando parece fora de sentido. O problema não é o tempo mudar. O problema é quando a gente tenta se fixar em uma estação como se ela fosse definitiva. Gente, isso explode a minha cabeça. Eu tô lendo isso que eu escrevi e, isso explode a minha cabeça. Eclesiastes me ensina e tem me ensinado também que tudo passa, trabalho passa, conquistas passam, emoções passam, fases passam. Até aquilo que parece sólido, que a gente tem conquistado, que a gente tem implantado, começa a escorrer pelos nossos dedos. Mas não porque tudo seja inútil, não porque nada do que a gente faz presta, mas porque não é eterno. E quando algo não é eterno, Eclesiastes está nos dizendo: não viva. Ele está dizendo: não absolute nada que não seja Deus. Eclesiastes tem me levado a um nível de entendimento novo, um nível de entendimento assustador. E não é porque às vezes a gente acha que ficar lúcido vai nos ajudar. Mas parece que quanto mais lúcido a gente fica, mais difícil fica de viver no mundo que a gente tem vivido, porque a gente começa a entender coisas e se perguntar de outras. Enfim, gente, eu sou uma pessoa melancólica. E aí eu começo a emendar uma pergunta na outra. Mas até no próprio livro de Eclesiastes, se eu não me engano, fala sobre isso, que eu vou achar aqui.
não achei, mas é interessante a forma com que começa Eclesiastes. Nada tem sentido. As palavras do mestre e filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. This is also running after the wind. Isso também é correr atrás do vento. Tipo, gente, não sei, o livro de Eclesiastes tem me desconcertado de uma boa maneira. Não de uma, tô ficando depressiva, não. Mas parece que a clareza que isso tem trago aos meus dias tem me deixado meio zureta. Mas o Senhor, Ele tem me colocado e me trago para esse lugar para que nós entendamos que não é o que a gente carrega nessa vida que vai nos trazer o maior prazer, porque o maior prazer é conhecer a Cristo. E se não é ainda, tem que ser esse. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17:3 diz isso. Então, acho que escreveram este livro com o intuito de nos mostrar que nada nessa terra vai ser capaz de suprir a nossa necessidade, o nosso amor, nada vai ser capaz de suprir a cruz do Calvário que Jesus se entregou por nós. Nada vai ser capaz de suprir a dor que Ele sentiu lá e os prazeres que nós podemos sentir aqui com o nosso trabalho. E para nos ensinar também, Eclesiastes nos ensina que não é pecado você ter dinheiro ou você... Não, o pecado, a parte errada tá em você colocar todas as suas forças e toda a sua suficiência nisso, sabe? Eu tenho sido muito confrontada nesse lugar. O versículo que mais tem ecoado na minha mente é Coríntios, se eu não me engano, que Paulo fala que ele já soube viver com muito e ele também sabe viver com pouco e que ele considera todas as coisas como lixo para ganhar a Cristo. Coisas assim, nesse sentido, tem me pego muito. Tem outro versículo que Paulo fala que ele esmurra o próprio corpo para que ele possa caber com Cristo, para que ele volte para essa disciplina, para essa devoção que é se entregar a Cristo verdadeiramente e somente a Ele, sabe? Enfim, essas são algumas dos meus devaneios enquanto eu tenho lido Eclesiastes. E eu convido vocês para tirarem um tempo para lerem também, para se deleitarem, não somente ler. Tenta entender, busca revelação. O Senhor tem falado tanto comigo através desse livro e ele é tão semântico, ele é tão atual. A Bíblia ela é atual, ela tem acontecido tantas coisas que são relatadas aqui e esses são questionamentos que eu mesma tenho, sabe? Tipo, como assim o ímpio e o sábio morrem da mesma maneira? Tipo, nada do que nós construímos aqui na Terra, nada disso a gente vai levar para o céu, nada disso a gente vai levar conosco. E a vida, ela acaba em algum momento, né? Enfim, é isso. Um beijo.